Catequese sobre São José, número 6. São José, o pai putativo de Jesus. Estimados irmãos e irmãs, bom dia. Hoje meditaremos São José como pai de Jesus. Os evangelistas Mateus e Lucas apresentam-no como o pai putativo de Jesus e não como pai biológico. Mateus especifica-o, evitando a fórmula gerou, utilizada na genealogia para todos os antepassados de Jesus, mas define-o como esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, chamando-o Cristo. Enquanto Lucas afirma isto, dizendo que era pai de Jesus, como se supunha, isto é, aparecia como pai. A fim de compreender a paternidade putativa ou legal de José, é necessário ter em mente que em tempos antigos no Oriente, a instituição da adoção era muito comum, mais do que é hoje. Pensemos no caso comum em Israel do levirato, formulado da seguinte maneira no Deuteronômio: se os irmãos residirem juntos e um deles morrer sem deixar filhos, a viúva não poderá casar com um estranho. O seu cunhado é que se juntará a ela e a tomará como mulher, observando o costume do levirato. E o primeiro filho que ela tiver usará o nome do irmão morto, a fim de que esse nome não se extinga de Israel. Por outras palavras, o pai desta criança é o cunhado, mas o pai legal continua a ser o falecido, que dá ao recém-nascido todos os direitos hereditários. O objetivo desta lei era duplo: assegurar a descendência do falecido e a preservação do patrimônio. Como pai oficial de Jesus, José exerce o direito de impor o nome ao filho, reconhecendo-o juridicamente. Juridicamente é o pai, mas não generativamente, não o gerou. Antigamente, o nome era o compêndio da identidade de uma pessoa. Mudar o nome significava mudar a si mesmo, como no caso de Abrão, cujo nome Deus mudou para Abraão, que significa pai de muitos, pois diz o livro do Gênesis: farei de ti o pai de inúmeros povos. O mesmo vale para Jacó, que é chamado Israel, que significa aquele que luta com Deus, porque lutou com Deus para o forçar a conceder-lhe a bênção. Mas, sobretudo, dar o nome a alguém ou a algo significa afirmar a própria autoridade sobre o que era denominado, como fez Adão quando conferiu um nome a todos os animais. José já sabe que para o filho de Maria havia um nome estabelecido por Deus. O nome de Jesus é dado pelo seu verdadeiro pai, Deus. O nome Jesus, que significa o Senhor salva, como o anjo lhe explicou, porque ele salvará o povo dos seus pecados. Este aspecto particular da figura de José permite-nos hoje refletir sobre a paternidade e a maternidade. E acho que isto é muito importante, pensar na paternidade hoje, pois vivemos numa época de notável orfandade. É curioso, a nossa civilização é um pouco órfã e sente-se esta orfandade. Ajude-nos a figura de São José a entender como se resolve o sentido de orfandade que hoje nos faz tanto mal. Não é suficiente pôr um filho no mundo para dizer que também somos pais ou mães. Não se nasce pai, torna-se tal, e não se torna pai apenas porque se colocou no mundo um filho, mas porque se cuida responsavelmente dele. Sempre que alguém assume a responsabilidade pela vida de outrem, em certo sentido, exerce a paternidade a seu respeito. Penso, em particular, em todos aqueles que se abrem a acolher a vida através da adoção, que é uma atitude tão generosa e positiva. José mostra-nos que este tipo de vínculo não é secundário, não é uma alternativa. Este tipo de escolha está entre as formas mais elevadas de amor e de paternidade e maternidade. Quantas crianças no mundo
estão à espera de alguém que cuide delas. E quantos cônjuges desejam ser pais e mães, mas não o conseguem por razões biológicas, ou embora já tenham filhos, querem partilhar o afeto familiar com quantos não o têm. Não devemos ter medo de escolher o caminho da adoção, de assumir o risco do acolhimento. E hoje, também com a orfandade, existe um determinado egoísmo. Há dias falei sobre o inverno demográfico que há atualmente. As pessoas não querem ter filhos, ou apenas um e nada mais. E muitos casais não têm filhos porque não querem, ou têm só um porque não querem outros. Mas têm 2 cães, 2 gatos. Pois é, cães e gatos ocupam o lugar dos filhos. Sim, faz rir, entendo, mas é a realidade. E esta negação da paternidade e da maternidade diminui-nos, cancela a nossa humanidade. E assim a civilização torna-se mais velha e sem humanidade, porque se perde a riqueza da paternidade e da maternidade. E a pátria que não tem filhos sofre, e como dizia alguém um pouco humoristicamente, e agora quem pagará os impostos para a minha reforma, já que não há filhos? Quem se ocupará de mim? Ria, mas é verdade. Peço a São José a graça de despertar as consciências e pensar nisto, em ter filhos. A paternidade e a maternidade são a plenitude da vida de uma pessoa. Pensai nisto. É verdade, existe a paternidade espiritual e a maternidade espiritual para quem se consagra a Deus. Mas quem vive no mundo e se casa deve pensar em ter filhos, em dar a vida, pois serão eles que lhes fecharão os olhos, que pensarão no seu futuro. E também, se não podeis ter filhos, pensai na adoção. É um risco, sim. Ter um filho é sempre um risco, quer natural, quer adotivo. Mas pior é não os ter. É negar a paternidade, negar a maternidade, tanto a real como a espiritual. Há um homem e há uma mulher que voluntariamente não desenvolvem o sentido da paternidade e da maternidade, falta algo principal e importante. Pensai nisto, por favor. Espero que as instituições estejam sempre prontas a ajudar neste sentido da adoção, controlando seriamente, mas também simplificando o procedimento necessário para que se realize o sonho de tantos pequeninos que precisam de uma família e de tantos cônjuges que desejam entregar-se com amor. Há tempos ouvi um testemunho de uma pessoa, um médico, importante na sua profissão, não tinha filhos e com a esposa decidiram adotar uma criança. E quando chegou o momento, ofereceram-lhes uma e disseram: mas não sabemos como será a saúde dela. Talvez possa ter alguma doença. E ele, tinha o visto, respondeu: se o Senhor me tivesse perguntado isto antes de entrar, talvez teria dito não, mas viu, aceita. Esta é a vontade de ser pai, de ser mãe, também na adoção. Não tenhais medo disto. Rezo para que ninguém se sinta sem um vínculo de amor paterno. E quantos estão doentes de orfandade, continuem em frente, sem este sentimento tão negativo. Possa São José exercer a sua proteção e a sua ajuda sobre os órfãos, e que interceda pelos casais que desejam ter um filho. Por isto, rezemos juntos. São José, vós que amaste Jesus com amor de Pai, estai próximo das muitas crianças que não têm família e que desejam um pai e uma mãe. Apoiai os cônjuges que não podem ter filhos. Ajudai-os a descobrir, através deste sofrimento, um projeto maior. Fazei com que a ninguém falte uma casa, um relacionamento, uma pessoa que se ocupe dele ou dela, e curai o egoísmo daqueles que se fecham à vida para que possam abrir o coração ao amor. Amém.